Olá, meu nome é Luiz Gustavo, sou aluno do 6º semestre da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC, do Polo do Sertãozinho, e essa é a apresentação do meu trabalho de graduação, com o título Sistema Financeiro Nacional, o que o empresário precisa saber sobre o assunto. Primeiramente, eu vou trazer a problemática e o intuito desse trabalho, que é esclarecer algumas dúvidas do empresário e demonstrar que operações feitas com instituições financeiras, contratações feitas com o banco, que muitas vezes são vistas como operações e contratações muito simples, podem acarretar num prejuízo muito grande no planejamento da empresa. É preciso iniciar falando sobre a essencialidade dos bancos, considerando que hoje em dia é muito difícil para o empresário, é muito difícil até mesmo para a pessoa física ter um controle das suas finanças, fazer compras, pagar contas e até receber valores sem ao menos uma conta corrente, ou seja, sem um vínculo com uma instituição financeira. E esse vínculo acaba gerando várias facilidades que para o empresário prejudicam um ideal planejamento das contratações feitas com os bancos. Essa essencialidade faz que nós possamos partir do pressuposto de que toda empresa e todo empresário tem ao menos uma conta corrente. Tem ao menos um vínculo de contrato com um banco. Mas esse fácil acesso a diversas operações financeiras decorrentes da conta corrente é o que pode gerar alguns problemas para o empresário que não se planeja. O primeiro deles é o cheque especial, que é um tipo de operação na qual o banco disponibiliza para o empresário, para o correntista no geral, um limite além do saldo em conta, ou seja, a possibilidade de fazer transferências e pagamentos com valores que não existem na conta corrente daquele empresário, ou seja, utilizar um dinheiro que a empresa não tem. Geralmente, o contrato de cheque especial vem vinculado ao contrato de abertura de conta corrente. Então, é um tipo de empréstimo pré-aprovado que o empresário tem à sua disponibilização, muitas vezes sem uma consciência clara de que aquela é outra operação financeira diferente da conta corrente e que a utilização desse saldo vai acarretar na aplicação de taxas, sendo que o cheque especial é uma das operações com maior incidência de juros na área bancária. Outro exemplo são os empréstimos, que têm se tornado muito simples de contratar, seja no caixa eletrônico, na internet ou até mesmo por aplicativos de celular. Essa facilidade na contratação de empréstimos e a contratação sucessiva de diversos empréstimos em pequenos valores pode atrapalhar e muito o orçamento da empresa que não se planejou para fazer cada um dos seus empréstimos. Por fim, nós temos o maior vilão das taxas de juros, que é o cartão de crédito. Muitas vezes, o empresário faz a contratação dessa operação não para que ele utilize como saldo, mas que ele possa receber dos seus clientes através do cartão de crédito. Mas é preciso lembrar que, assim como o cheque especial, o cartão de crédito se trata da utilização de um saldo que a empresa não tem e que a empresa deverá devolver para o banco, muitas vezes com juros muito altos e taxas que geralmente não entram no planejamento das finanças para o mês seguinte do empresário. E para solucionar essa problemática da facilidade das contratações com bancos, das altas taxas de juros e do problema que isso gera no planejamento da empresa, nós precisamos entender alguns conceitos importantes. O primeiro deles é: o que é um banco? Banco é a instituição financeira especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimos, além de custodiar, guardar esse dinheiro. Ele providencia serviços financeiros para os clientes, como saques, empréstimos, investimentos e outros. Os bancos mais famosos e que todos nós conhecemos são uma espécie de instituição financeira que nós chamamos de banco múltiplo, que é aquele que, além de comercial, acumula funções de outras carteiras, como de investimento e de câmbio. Esses bancos podem fazer diversos tipos de operação, o que pode colocar em risco o empresário mal planejado. Como já foi dito,
Um dos principais problemas na hora da contratação com instituições financeiras é a facilidade, o que acaba afastando a ideia do empresário de que ele está formalizando um contrato. Quando chega a hora de contratar, é preciso lembrar que existe um princípio chamado de intangibilidade do conteúdo dos contratos, que constitui a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais, até mesmo pelo Poder Judiciário, sob pena de uma indevida intervenção estatal nas relações privadas. Em outras palavras, após a contratação, ou seja, após o empresário aceitar as taxas estipuladas pelo banco, dificilmente ele consegue uma reversão disso, ainda que ele entre com uma ação judicial contra o banco com a qual ele contratou. Pode-se dizer que, uma vez formalizado o contrato, é muito difícil desfazer essa contratação. Daí surge outro problema, e ainda maior. Quando o empresário percebe que não planejou direito aquele contrato com o banco, seja de cheque especial, investimento, empréstimo ou financiamento, para que ele consiga se reorganizar, o banco não vai lhe dar a oportunidade de desfazer o contrato, mas sim fazer sucessivos contratos um após o outro, que vão apenas aumentando o prazo de pagamento, aumentando o tempo de comprometimento com aquela dívida e incluindo taxas e mais taxas de juros. É o que costuma se chamar de operações de mata-mata. Uma operação é feita para vencer a outra, para livrar o empresário de outro, o que dá uma falsa impressão de adimplência. Mas, na verdade, a dívida está apenas se prorrogando com mais taxas, mais prazos e, ao final, um gasto muito grande apenas com juros e tarifas bancárias. Sobre o limite de juros que podem ser cobrados por uma instituição financeira, muitos empresários, por falta de conhecimento, acabam se enganando. Os empréstimos comuns, ou seja, aqueles não firmados como instituição financeira, são regulados pela conhecida Lei da Usura, que estipula uma taxa que não pode ultrapassar 12% ao ano. Já na operação bancária, o limite de juros é fixado pelo Conselho Monetário Nacional, que tem no Banco Central o seu agente executivo. As taxas praticadas pela instituição financeira, por não serem limitadas pela lei de usura, acabam sendo 30 vezes maiores. O que nós vemos com as taxas médias dos principais bancos nacionais, que chegam a superar 360% ao ano. Tomando como exemplo a operação mais perigosa, que é o cheque especial, e lembrando, perigosa porque acaba sendo utilizada e contratada sem a devida atenção por conta da facilidade do vínculo direto com a conta corrente, de acordo com o Banco Central, nós temos, entre as principais instituições financeiras do país, taxas praticadas de 48,79% ao ano, que podem chegar a 387,99% ao ano, dependendo da instituição financeira. Por isso é importante que o empresário pesquise. E aqui nós voltamos àquela problemática. É preciso deixar a facilidade de lado e fazer planejamento, buscar e pesquisar diversas instituições financeiras até encontrar aquela que ofereça melhores taxas de juros. Então, esse trabalho traz a problemática da facilidade das contratações de operações financeiras versus o planejamento do empresário. Foi visto um conceito importante, que é o conceito de instituição financeira e seu controle pelo Conselho Monetário Nacional, que não está vinculado à lei de usura, então pode cobrar taxas muito superiores a 12% ao ano. Também é importante que o empresário tenha em mente que, uma vez formalizado um contrato, ele dificilmente pode ser revisto, ele dificilmente será alterado, porque as taxas de juros ali estipuladas foram aceitas pelo empresário no momento da contratação. Mais uma vez, é preciso lembrar do planejamento. A facilidade da contratação, do uso do cheque especial, por estar diretamente vinculado à conta corrente, a facilidade que a tecnologia trouxe da contratação de empréstimos pela internet ou até mesmo por aplicativos de celulares, também é um problema. Tomando, por exemplo, o cheque especial, nós temos taxas de juros que vão de 48% a mais de 380%. Daí a necessidade de pesquisar a instituição financeira que melhor se adequa às finanças da empresa.
Nossa conclusão é de que o contrato com instituição financeira, entendido como um empréstimo, financiamento ou investimento, tem limite de juros fixados pelo Conselho Monetário Nacional, que tem no Banco Central do Brasil seu agente executivo. Os bancos estão liberados para praticar as taxas de mercado, sendo essas anunciadas diariamente, inclusive facultando ao contratante a escolha por esse ou aquele banco que melhor taxa lhe ofereça, reforçando a livre manifestação de vontades. Bem se sabe que o objetivo de toda empresa é o lucro, é uma rentabilidade cada vez maior, o que pode ser prejudicado por um simples contrato mal feito. Daí a necessidade da cautela, do planejamento e do conhecimento de alguns conceitos básicos, como a possibilidade da aplicação de juros altíssimos pela instituição financeira, permitidos por lei, e a dificuldade de revisão de um contrato aceito e assinado pelo empresário. E assim nós encerramos essa apresentação, que é apenas um resumo do artigo entregue como trabalho de graduação em gestão empresarial. Muito obrigado.